Paulo com os outros apóstolos estava pregando era exatamente esse Cristo crucificado, esse Cristo que morreu na cruz pelos pecadores para salvá-los e ressuscitarem, assim como ele ressuscitou. Então, irmãos, Deus confundiu essas pessoas porque a morte ali representava a fraqueza, era tudo que eles menos esperavam. Agora, olha para a sua vida. Você também não acha que é loucura o fato de Deus ter escolhido você e não ter escolhido talvez uma pessoa muito mais inteligente do que você, com muito mais capacidade? O que Deus foi querer com você, né? E comigo, né? Vai começar por mim, porque muitas vezes eu já questionei por que Deus, o Senhor me escolheu, já que eu sou a menor da minha casa, uma ovelha negra que eu sou. Você talvez também tenha sido assim, tenha pensado assim. E você muitas vezes se questiona isso porque Deus viu em você um coração que em algum momento iria reconhecer, né, que você precisa de Jesus. Sem Jesus você não é nada, meu irmão. A continuação aqui no versículo 26, aqui, ó, olha o que diz. Irmãos, pense no que vocês eram quando foi chamado. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu que para o mundo é insignificante, desprezados e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Amém? Então, irmãos, esse é o nosso Deus, Deus maravilhoso. Deus, ele confunde até mesmo a nossa sabedoria humana, porque até mesmo aquilo que para nós é loucura, irmãos, é muito mais sábio do que as nossas sabedoria. E nós vemos isso, irmãos, também nos homens e mulheres de Deus na Bíblia. Homens que eram pecadores como você e eu, muitas vezes enxergamos eles como os grandes homens de Deus, mas eram as pessoas comuns, pessoas da sociedade, assim como Jesus escolheu, pescadores que também não tinham valor nenhum para a sociedade. E nós viemos Deus chamando um homem para construir um barco gigante, quando ainda nem havia chuva sobre a terra. Este homem construiu esse barco e era loucura. Para quem estava ali, a sabedoria de Deus era loucura. E as pessoas zombavam dele, ninguém acreditava nele. Por mais de 100 anos ele pregou, dizendo que ia chover, e ninguém acreditava nele. Até que um dia, Deus fechou aquela arca por fora, e todos ali morreram, porque quiseram agir pela lógica, e não acreditaram naquele homem de Deus. Este homem foi Noé. Deus também chamou um homem gago, que tinha problema na fala, problema de se expressar, para liderar mais de 12 milhões de pessoas, que era o povo hebreu que estava escravizado ali no Egito. E Deus chamou esse homem que tinha dificuldade justamente para mostrar que a glória é de Deus, como nós acabamos de ler, para que ninguém se glorie diante de Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Este homem foi Moisés. Deus chamou o menino imaturo, não sabia falar direito, justamente para ser um profeta da nação de Israel. Aquele menino que talvez não tivesse capacidade nenhuma, mas Deus falou para ele, pode ficar tranquilo, você não vai ter que falar nada mesmo, não. Eu vou colocar as palavras na sua boca. Deus falou. Esse menino chamava Jeremias, que foi um grande profeta de Deus, porque Deus o capacitou. Deus chamou também um menino medroso, um menino que estava revoltado, porque os inimigos estavam oprimindo o povo de Israel, estava escondido dos inimigos. E um dia um anjo apareceu para ele e chamou ele de homem valente, sendo que ele era medroso. Porque Deus chama à existência as coisas como se já existisse, como se aquilo já fosse verdade. É assim que Deus faz conosco, ele já sabe o que ele pode fazer na sua e na minha vida. E aquele anjo falou, olha, você vai derrotar um poderoso exército. Mas, irmãos, aquele menino não tinha influência. Ele era o menor da sua casa. A sua família era a família mais pobre daquela região dele. E aquele menino, ele fez uma prova com Deus. E Deus mostrou para ele, eu vou fazer, pode ficar tranquilo. Não vai ser no seu tempo, do seu jeito. Vai ser na minha força. Esse menino se chamava Gedeon. E nós vemos também Deus chamando uma pessoa de idade.
Você que talvez pense, mas eu já passei, né, do tempo, não tem mais nada que possa acontecer no meu ministério, na minha vida. Mas Deus chamou um homem, um senhor de 100 anos de idade. A sua esposa tinha 90 anos. E além disso, ela não podia ter filhos, era histérica. Mas Deus falou para ele, você vai ser pai de grandes multidões, através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. E Deus falou, olha, se eles te abençoarem, eu vou te abençoar, mas se eles te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Porque hoje eu faço uma aliança com você. Este homem foi Abraão. E hoje nós vamos ver como foi o chamado desse Senhor. E nós vamos ver quais atitudes nós precisamos tomar para que Deus possa fazer uma obra em nossas vidas. Deus, ele tem prazer, irmãos, em fazer uma obra no mundo inteiro, mas essa obra precisa começar no teu coração, na sua própria vida. Você precisa ter suas próprias experiências. Não adianta você ter nascido numa família cristã se você não conheceu Deus por você mesma. E você muitas vezes vai ver Deus na sua fraqueza. É ali que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua vida. Quando você achar que você não consegue, Deus vai te capacitar. Amém? Eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, o que me darás se continues sem filhos? E o herdeiro do que possui Eliés de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor Deus lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-se para fora da tenda, disse-lhe, olha para os céus e conte as estrelas, se é que pode contá-los. E prossegui-lo, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como um Jesus Cristo. Como justiça, perdão. Aqui nós vemos, irmãos, que Abraão tomou 4 atitudes que eu quero ver com vocês, para você também tomar. A primeira atitude que você precisa tomar para que Deus possa fazer uma obra na sua vida, é que você precisa confiar mais no Senhor. Você precisa deixar Deus ser Deus na sua vida, na sua história. Certa vez Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Irmãos, falando assim é fácil, mas na realidade, no dia a dia, é muito difícil, porque nós queremos agir do nosso jeito, não é verdade? Queremos viver da nossa forma, né, assim? Mas Deus nos convida para fazer a vontade dele, para confiarmos nele plenamente. Então, irmãos, Deus, ele deu uma visão, e nessa visão a primeira coisa que ele diz, não temas, Abraão, não tenha medo, porque junto com a promessa, Deus nos oferece essas 3 coisas que ele ofereceu para Abraão. É como se ele dissesse, Abraão, você pode ficar tranquilo, você não vai estar sozinho. Eu vou te capacitar, eu vou te ungir e vou te exaltar. E a primeira coisa que ele disse foi isso. Não tenha medo, Abraão, porque Deus queria passar em segurança para ele. Ele não queria que ele ficasse com medo. Para muitas pessoas, irmão, fazer a obra de Deus é um peso, é um fardo tão grande, né? E muitas vezes é porque ainda a pessoa não está confiando no Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes me chamaram para pregar, irmãos? Dava dor de barriga, dava cólica, né? Ia no banheiro toda hora, eu ficava, né, agitada, tremendo. Eu pensava, Deus, por que o Senhor me chamou para essa obra? Eu não tenho capacidade nenhuma, eu morro de vergonha. Eu pensava assim, irmãos, quantas vezes, irmãos, lá no meu quarto eu ficava pensando, hoje vai ser tremendo, vai ser benção, Deus vai me usar poderosamente, a igreja vai ficar muito avivada. Eu pensava assim, né, irmão? Só que na hora que eu pegava o microfone, eu não falava nada daquilo que eu queria falar, gaguejava, né, falava coisas que não tinha que, né, porque às vezes a gente fala coisa que não era para falar, né? Então eu quero dizer para vocês, ainda que for uma palavra mais simples de toda, se nós está pregando a palavra do Senhor, então eu estou sendo boca de Deus, não importa. Você pode pregar a palavra mais simples que for, mas sendo a palavra de Deus, não importa. Não precisa palavra bonita para Deus operar, não. Tem gente que tem medo de orar, tem gente que tem medo de falar. Então nós temos que confiar que é Deus que está falando conosco. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele pelo menos com 8 pessoas. Deixa no comentário aí seus pedidos de oração. Curte, comenta e compartilha para mais vídeos como esse. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Shalom.